nós vamos ter a Ana Cláudia. Ela vai falar para nós a parábola dos dois irmãos, que é do filho pródigo. A Ana Cláudia, ela é presidente do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé e é palestrante também aqui na cidade e na região. Eu vou pedir para o José fazer uma música, uma prece cantar. Depois eu passo a palavra para ele. Quando na sombra da tristeza cobri meu sonho de ventura, quando você quiser chorar diante da santa amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança morta e a vida amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplica de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, em riso sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, e sempre abençoa os filhos seus. Só queria contar um detalhe, que eu não sei se a Ana sabe, que essa música era uma das favoritas do paizinho lá de Cambé. Ele chegava pra gente e falava, canta quando? Ele não falava pra gente, ele pedia pra gente cantar quando, que é a primeira palavra da música. Então eu me reportei aquele tempo que a gente comentou com ele, que a gente cantava essas músicas. Você acabar. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe uma parábola que é bem conhecida, e isso aqui, como todas as parábolas, como o próprio paizinho sempre dizia, né, pra gente sempre falar do Evangelho. E é tão interessante que cada vez que a gente vai lendo as parábolas do Evangelho, o tanto que a gente aprende, né? E como a Thaís mesmo falou, a própria música. É tão interessante que quando você pega a mesma letra de música, uma outra pessoa cantando, realmente também parece que o envolvimento, ao mesmo tempo que é mais completo, parece que vai ampliando mais ainda. Então, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar falando sobre o Evangelho. Eu ainda sou aprendiz, tenho muitos defeitos ainda. A gente escuta o Evangelho, hoje já tem a facilidade de escutar, né? Que às vezes, em encarnações passadas, quando falava de Jesus,
ficava ali tacando pedra ou perseguindo quem falava. Hoje já consigo escutar. Viver plenamente ainda é um desafio, mas eu já sou feliz por conseguir ouvir e assim, dentro de tudo, ter conseguido chegar dentro da doutrina espírita, que é onde aprendi a ver realmente o tamanho, a imensidão que o Evangelho proporciona. Bom, antes de começar falando sobre a parábola, é interessante porque muitas situações que acontecem, como o que aconteceu no final de semana aqui na região do nosso estado, às vezes a gente escuta dizer aonde está Deus, ou porque essas coisas, nosso coração aperta, porque a gente se coloca no lugar daquelas pessoas. E é tão interessante que às vezes nesse questionamento é comum voltarmos naquela frase ou deparar com alguém falando: mas Jesus também foi abandonado na cruz, porque Jesus fala lá: ai Pai, por que me abandonastes? E é tão interessante que por causa da nossa pequena incompreensão, a gente não entende. Até mesmo que nessa própria frase de Jesus, ele está comprovando que ele era aquele, o Messias prometido, ele só está reforçando. E às vezes a gente, sem saber, a gente pega aquela frase lá, ó, tá vendo? É o final dos tempos, olha, que agora tá tudo no fim. E não é. E o que eu acho mais interessante é porque, assim, às vezes a gente fala, mas onde está Deus? Tem tanta coisa confusa acontecendo, tanta coisa errada, a gente vê tanto absurdo. Mas onde está Deus? E esses dias eu me deparei com uma mensagem de Meimei que eu achei lindíssima, que ela falava sobre o silêncio de Deus. Gente, essa mensagem foi tão para mim que ela marcou assim de uma forma tão intensa, porque muitas vezes a gente não percebe o próprio desabrochar das flores. Deus está naquele silêncio. A gente assiste talvez filmes demais e fica esperando aquele super-herói que chega com aquela super, fazendo aquele super barulho, colocando as coisas no lugar. Não é. Deus, ele está ali naquele silêncio, agindo o tempo todo. Mas daí eu repito, às vezes a gente escuta, não tem jeito, aquele lá é um caso perdido, a única coisa que seria a solução para isso era explodir tudo. E a gente vai olhando no próprio Evangelho, o que ele vai nos falando, que Deus está realmente em tudo, tudo está interligado. Nós precisamos dessas tribulações até mesmo para nos fortalecer. É interessante quando a gente vê essas tragédias, a união que surge. Às vezes no nosso coração a gente tem tanta coisa acumulada ali em casa, daí na hora que a gente vê esse momento, você fala, meu Deus, olha, tem um travesseiro aqui que eu não estou usando, vamos mandar para onde está precisando, vamos mandar água. E assim a gente vai juntos conseguindo fazer com que aquele momento de dor vire uma nova oportunidade. Mas então, eu trouxe essa parábola porque também, se a gente olhar, primeiramente, é a minha parábola favorita. Não sei se a gente pode falar dentro do Evangelho, porque assim, tem realmente tantas passagens tão ricas, mas essa, eu acho que Jesus, ele veio trazer assim, Deus, daquela forma, colocar assim, ó, do nosso lado, do nosso alcance. Hoje, eu costumo toda manhã ao caminhar, estou sempre ouvindo alguma coisa, sabe? E hoje eu ouvi a Anete e ela comentava assim, olha, se a gente olhar, amor, outras pessoas já falaram de amor antes de Jesus, caridade também. E realmente, Jesus, ele vem trazer, além de tudo isso, reforçar, ele vem trazer um Deus que está do nosso lado, não é aquele que só pune, porque até então era olho por olho, dente por dente. E nessa parábola, ela tem toda essa riqueza. Embora que, repito, é uma parábola que eu amo. Eu acho que se fosse para falar de detalhes dela, eu acho que eu falaria até da vírgula, porque eu acho ela riquíssima, tá?
E hoje eu espero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu entendo e que todos possam sair daqui, talvez com essa ideia de Deus realmente ao nosso lado. Então, a parábola, ela está em Lucas, que ele começa contando que um pai tinha 2 filhos, um dos filhos vai lá e pede a herança. E então o pai entrega essa herança, dias depois o filho parte. E ele parte para um país distante, lá ele fica, ele gasta tudo que tem. E surge a fome naquele local, ele perde tudo. Depois disso, ele se vê obrigado a ir trabalhar com os porcos, que naquela época, para aquela cultura deles, os porcos eram uma coisa imunda. Então ele fica ali trabalhando, não tinha o que comer, e ele cai, começa a pensar, se ele estivesse na casa do pai dele, um funcionário não era tratado daquela forma. Então ele tem ali aquele momento de voltar para casa. Então, essa parábola, só parando aqui para olhar, primeiro, que ele pede a herança de um pai vivo. Quando o pai está vivo, nesse sentido de pedir herança em um país onde que nós ainda hoje trazemos aquele, acredito que todos vocês, quando vê uma casa antiga de uma avó ou de um tio que morava, você passa em frente da casa e a gente fala, nossa, minha família morava aqui, tem tantas recordações. Imagina naquela época que eram passados terrenos de geração em geração, a família ia dividindo, estava todos no mesmo ninho. E esse filho pede a herança. Podemos entender também que ao pedir a herança, o pai não tinha esse dinheiro ali. Pode ser que o pai teve que dividir a propriedade, não sabemos. E talvez nessa divisão da propriedade, o filho, ele sem esse pensar, relembrar desse carinho, ou talvez para ele isso não era importante, ele vai lá, desfaz da propriedade para pegar essa herança e ir embora. Dias depois, ele sai de casa. E é interessante que em nenhum momento o pai contesta. O pai podia falar, olha, eu não vou te dar o dinheiro, eu não vou te dar a herança porque eu estou vivo. Teu lugar é aqui. O pai não, o pai vai lá e fala, tá aqui, você quer? Aqui está. E esse filho, ao ir embora, dá a entender que pela distância, ele não se preocupa também com o pai, com o irmão, apenas se despede e vai tentar uma nova vida. Só que também, sem experiência, gasta tudo aquilo que tinha, vivendo de uma maneira sem rumo, mas apenas na porta estreita, ele gasta tudo e ele perde tudo. E é interessante que na parábola ele fala lá que veio a fome naquele local. Só que veio a fome. E esse filho, ele se preocupou? Ou ele continuou a vida? Porque até mesmo, se ele ainda tinha um pouco de recursos, será que ele não poderia ter estendido a mão para quem estava ao lado? Mas ele continua. Provavelmente ele não percebeu o que acontecia. E ele vai procurar um emprego. Nesse emprego era para cuidar dos porcos. Como eu disse, em algumas religiões os porcos são considerados imundos. Eu fico imaginando hoje, aqui para mim, seria cuidar de ratos. Imagina você entrar em um local, com pavor de ratos, vendo aquele negócio, você tratar deles e ainda você ter vontade de comer a comida que ele come. Então, ele vai, depois de muito sofrer, daí tem uma frase que diz assim, que a pérola, a ostra, né, sem dor ela não faz pérola. Então, se a gente olhar para a doutrina, cabe muito bem, né?
que sem a dor a gente não vai chegar nesse, nós não vamos atingir o amor. Até mesmo, ele estava tudo bem, ele podia ter despertado no caminho, mas ele precisou dessa dor. Quando ele cai, que ele começa a ver que não tinha o que comer, que ele começa a perceber que talvez os empregados na casa se alimentavam melhor, tinham uma vida melhor, ele tem aquela consciência e até mesmo aquele despertar de tentar ir à casa do pai. E é interessante se a gente se colocar no lugar desse filho, porque quando a gente erra, quando a gente cai, está andando no meio da rua, tropeça, cai, a gente tem vergonha de olhar para trás, porque a gente não sabe se vai rir da gente, se não vai. Imagina esse filho, pediu a herança em uma época que não devia, não era considerado, o pai poderia ter expulsado, ele pede a herança, gasta, perde tudo. E ele tem essa vontade de voltar para trás. E ele insiste nessa vontade. E isso, eu acho que o filho pródigo, ele nos traz essa coragem, essa humildade de você reconhecer que errou. Que essa é uma parte que não é fácil, às vezes, a gente reconhecer. Às vezes, a nossa própria caligrafia a gente não reconhece. Imagina a gente reconhecer que errou. Então ele tem todo esse despertar, o cair em si. Esse ainda cair em si, a gente olha no próprio Evangelho, quantos não caíram em si? Quanto tempo vai demorar para a gente cair essa nossa ficha? Porque se a gente olhar Maria de Magdala, ela tem aquela transformação quando ela cai em si. Se a gente olhar o Paulo, que até então era Saulo, perseguia, quando ele encontra Jesus, ele tem aquele, o cair em si, ele ao encontrar, ele vira uma outra pessoa. E nós, será que a gente já caiu em si? Ou ainda a gente está meio assim, a gente está com um pé ali, outro pé aqui, e hoje eu caio, hoje não. E esse filho, ao voltar para casa, eu acredito que essa volta foi demorada, foi complicada. Porque quando nós vamos fazer uma viagem para qualquer lugar, vamos para a praia. Na ida é uma delícia. Na volta parece que não volta, não chega em casa. Parece que o nosso corpo já está cansado. Parece que para ir você ficou 3 horas e para voltar aquilo é dias. Imagina esse filho naquela região deserta, voltando sozinho. E imagina essa estrada como não foi longa, só que necessária. Que imagina só, além dele ter todo esse tempo, provavelmente ele ia ter aquela certeza, é o que eu quero, eu preciso. E cada minuto ele ia se fortalecendo, se enchendo ali de coragem para chegar até em casa. Quando ele chega em casa, Emmanuel, ele vem e nos lembra, ele fala assim, que muitas vezes nós somos os filhos esse filho pródigo, quando a gente usa de má forma os nossos talentos. Então ele fala, por exemplo, um cientista que destila veneno, ele está usando de uma forma errada, como o filho pródigo desperdiçou a herança. Da mesma maneira que um artista, ao invés de trazer alegria, trazer paz, ele traz músicas ou a arte pesada. Ele está desperdiçando um talento. E é interessante também a gente olhar essa palavra herança, porque quando ele pede a herança, e nós? Qual é hoje a nossa herança? É a nossa família? A nossa saúde? Porque muitas vezes a gente só percebe que a gente tem, que a gente precisa daquilo quando a gente está ferido. Quando você vê que a sua mão passou por um problema, quebrou o braço, por exemplo, não pode utilizar a mão, a gente vê a importância dessa mão. Quantas vezes a gente não usa talvez de uma má alimentação?
feita de forma equivocada, quando você vai ver, isso desencadeou um problema de saúde. É uma herança que estava na nossa mão que a gente não utilizou de uma forma correta. Ah, mas eu acredito lá no karma, que nós somos espíritas, que tudo que acontece tem um porquê. Mas se a gente acredita, a gente não pode esquecer também do livre-arbítrio, que nós escolhemos o que vamos fazer. E ao mesmo tempo que eu escolho, nós temos débitos a quitar, mas na nossa encarnação atual, geralmente esses débitos ainda do passado são pequenos. A maioria desses débitos que temos nesta é desta própria encarnação. Então, é interessante a gente olhar hoje qual é a minha herança, o que eu estou fazendo com a minha herança. É minha família? É meus amigos? É a saúde? É o trabalho? É o trabalho na casa espírita? O que é que eu estou fazendo? Quando esse filho volta, ele pede para falar para o pai, ele fala para o pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado como teu filho. Faze um dos seus trabalhadores. Mentira, corrigindo. Ele fala essa frase quando ele cai em si, ele fala: eu vou chegar ao meu pai e vou dizer: pai, eu não sou digno. Eu pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Quando ele volta, o pai, ele percebe o filho. É interessante que, se a gente lembra, tudo está interligado no universo. E nessa parábola ele está mostrando mais uma vez: o pai, ele sente que o filho está voltando, ele está aguardando aquele momento. E ao ver o filho, e é interessante lembrar que esse filho já não era mais o mesmo. O filho saiu todo limpinho, todo bonitinho, todo cuidado. E esse filho, provavelmente, ele vai voltar todo maltrapilho. E esse pai reconhece. E o que é mais lindo para mim, que eu imagino Jesus contando essa passagem, porque vale a pena relembrar que Jesus conta essa passagem em um momento que tinha os publicanos, que eram considerados pessoas de má vidas, e os fariseus chegam juntos, que eram considerados sabedores da lei. E Jesus conta essa passagem, ainda lembrando que ele conta ainda em uma sequência de 3, né? Primeiro ele conta ali da moedinha perdida, que alguém perde a moeda e quando encontra a moeda fica feliz. Depois da ovelha, a ovelha perdida, ele deixa ali as 99 em segurança e vai atrás de uma única, e depois ele fecha com essa do filho. E se a gente olhar nesse momento, o pai, ele estava no conforto, talvez da varanda da casa, na sombra, e ele, ao ver o filho, ele sai do conforto, deixando os 99 lá, os outros filhos, os outros trabalhadores. Ele sai do conforto e vai até esse filho que está chegando. E é interessante que ele não deixa nem o filho terminar de falar. E ele abraça o filho, ele beija o filho. Imagina, gente, essa parábola sendo contada por Jesus. Primeiro que Públio já descreve lá, tanto Públio quanto Sulpício, que eles estavam no livro há 2000 anos. Sulpício comenta que ele estava passando, vê algo na praia, e aquilo impacta ele, chama a atenção dele, ele para falar de um nazareno que contava e ele fica como se fosse seduzido. E é interessante que nesse diálogo que ele tem ali com Pôncio Pilatos, fala: ah, você está correndo atrás de um judeu? Ele: não, mas as palavras eram tão mansas, tão suaves. Então vocês imaginam, era Sulpício, aquele que fazia tudo o que Pôncio falava. Ele também matava.
era um soldado. Ele conseguiu sentir essa presença de Cristo. Imagina essas pessoas que estavam ouvindo o Evangelho pela voz do próprio Cristo. E o Cristo, mais uma vez repito, ele está tirando aquele Deus que julga e ele está falando de um Pai que vai de encontro, que acolhe, que beija o filho. E mais uma vez, esse pai podia ter expulsado esse filho. O filho tinha humilhado ele lá atrás. O filho estava sujo e irreconhecível. E esse pai vai. E ele ainda diz mais. Ele chama os trabalhadores, manda trazer o novilho para fazer a festa ao filho. E é interessante que, se a gente olhar também, é a palavra o artigo o novilho. Dá a entender que ele não tinha muitos novilhos. Era um, era aquele. E ele pega aquele novilho para fazer comemorar com o filho. Ainda, o filho mais velho, quando ele que estava trabalhando, ao ele voltar para casa, ele escuta aquele barulho, ele não tem nem coragem de entrar. Ele chama um trabalhador e fala para o trabalhador o que está acontecendo. Ele fala: olha, teu pai está comemorando, teu irmão estava perdido e encontrou, está aqui. E esse filho revoltado, ele fica do lado de fora, ele não aceita. E é interessante que, mais uma vez, o pai vai novamente ao encontro agora do outro filho. O pai amava mais um filho do que o outro? Não. Ele para, ele sai de lá e vai ao encontro do outro filho. E eu fico pensando, imagina vocês agora saírem daqui do centro, chegarem na casa de vocês, está tendo uma festa. Gente, para ter uma festa na tua casa, você não está sabendo e do nada, deve ser uma coisa muito boa mesmo. E nós não vamos entrar? E então, o filho, ao questionar o trabalhador, eu acho interessante porque nós podemos colocar esse trabalhador, esse servo, como um amigo fiel, talvez como um anjo da guarda encarnado. Quantas pessoas a gente tem ao nosso meio, que às vezes não são da nossa família, mas a gente considera mais do que um irmão. E eu penso que esse pai considerava isso dos trabalhadores. Porque o trabalhador provavelmente viu o filho crescer. Gente, se a gente pega às vezes uma vizinha, alguém fala: nossa, eu te vi crescer, eu estava com você. Então assim, provavelmente eles tinham um carinho. Ele ficou feliz como o pai estava. E o pai fala assim, olha, o pai diz a seus servos: trazei depressa o melhor roupa e o bezerro cevado. Comamos e alegremo-nos. No plural. Usando esse convite aos trabalhadores. Eu entendo isso, que ele está falando para os trabalhadores. Olha, não é a minha festa, é a nossa festa. Vocês estão comigo, vocês estiveram comigo. Vocês estarão comigo neste momento. Então, o filho mais velho, que era aquele, vou pedir licença, porque essa parábola, pessoalmente, infelizmente eu demorei muito tempo para entender. Eu parava muitas vezes apenas no filho pródigo e ponto final. E o filho mais velho, ele traz tanto aprendizado quanto o filho pródigo. Porque ele estava no conforto, ele estava no colo desse pai. Nada impedia ele. O pai ainda fala para ele: tudo que é meu é teu. Quer dizer, ele estava sendo amparado, ele não passou fome, ele não passou necessidades. E esse filho
ele se revolta, ele fala, eu não vou entrar. E quando ele fala isso, ele está mostrando quem ele era verdadeiramente. Porque é interessante, se a gente analisar, porque quando o funcionário conta ali o que aconteceu, não sei se ele sabia ou não, mas ele não se importa com o que o irmão sofreu. Ele diz ainda ao pai, esse teu filho gastou tudo com o que tinha, vivendo uma vida desregrada, com meretrizes. Como é que ele sabia? Será que realmente o funcionário já tinha falado? Ou ele não tinha, ou ele tinha ciúmes do outro irmão e ficava cuidando, procurando notícias desse irmão? E quando ele vem mostrar quem ele verdadeiramente é, que ele se revolta, que ele não concorda com isso, ele também está humilhando o pai, porque ele não está participando da festa. Ele era o braço direito do pai, era para ele estar junto. Ele não está. E nesse momento, ele mostra o egoísmo. E é interessante se a gente olhar, se esse filho mais velho não somos nós que nos dizemos cristãos. Nós que já conhecemos o Evangelho, quando a gente fica com ciúmes, talvez com picuinhas, será que esse filho não sou eu? Porque a gente está no conforto. Falo, quando você pega, por exemplo, um resultado de um exame, você olha lá, aquele resultado não era o que você queria. E o primeiro pensamento é, por que comigo? Eu não estou sendo esse filho que estou achando que porque eu estou do lado de Deus o tempo todo, essas provas não devem acontecer comigo, deve ser só com os outros. E é interessante, desculpa, eu já falei interessante 20 vezes, perdão, não vou falar mais. Mas quando a gente olha, como é que está o meu relacionamento? Como é que está esse filho? Porque imagina, se quando nós chegarmos no plano espiritual, chegar lá, Bezerra, e ele olha, Deus está lá fazendo a festa, que a Ana acabou de chegar. Gente, a Ana errou tanto, e Jesus está lá, olha, a minha irmã Ana chegou. E chega a Bezerra e fala, não acredito que você está comemorando por ela. Você viu tudo que ela já fez? Você já notou tudo que ela já fez? Você está feliz por ela? É interessante que será que esses nossos irmãos, Bezerra, vamos colocar esses Divaldo, Irmã Dulce, será que eles realmente iam ser mesquinho nesse ponto de falar, ó, vamos fazer festa para todo mundo, para ela não? Será? E olha, mais uma vez, mostrando o amor de Deus. Por quê? Um ponto interessantíssimo do filho pródigo é que ele se arrepende. Que se ele tivesse só ido e voltado, não seria o mesmo caminho. Ele vai e se arrepende. E esse o arrepender é doloroso. Lembram lá da borboleta? Porque se a gente vê ali um casulo, você quebra aquele casulo, essa borboleta ela não vai vingar. E a mesma coisa nós, só sofri agora, eu estou voltando para casa. Tanto é que a gente vê esse arrepender, cair em si, quando a gente lê livros, mensagens do mundo espiritual. Porque não basta só a vontade. O próprio livro dos Espíritos fala que é necessário um esforço, um pequeno esforço, para a gente mudar a nossa vontade, mudar o nosso hábito. Então, esse filho mais velho, ele se revolta, ele fica emburrado e o pai vai até ele e fala, filho, eu estou feliz, venha comemorar comigo. E quando a gente olha esse pai, repito,
Ele já tinha perdoado uma vez ao entregar a herança. Ele entrega a herança para o filho mais novo. Nesse segundo momento, ele vai... depois que ele entrega a herança, ele vai de encontro. Ele podia ter expulsado, soltado os cachorros nesse filho que estava chegando. Ele vai ao encontro. E no terceiro momento, ele também vai ao encontro do outro filho, chamando para participar. Além de tudo, para o filho que mais errou, ele fala que vai dar novas vestes, um novo anel para esse filho, uma nova sandália. E é interessante quando a gente olha se essa não é a nossa novo momento. Olha, meu filho, você errou, você esteve em erro, você reconheceu, tá aqui, ó, uma nova veste. Vai lá, volta, reencarna, faça tudo melhor, faça tudo bem feito. Tá aqui, vai. E ele dá de mãos beijadas para esse filho. Então, quando a gente olha todo esse amor de Deus, que Ele está ao nosso lado, nos fortalecendo, mas é tão difícil, nós temos tantos momentos, é tão complicado. Às vezes a gente fala que não vai aguentar, que estamos sem força. Esse Pai sempre está conosco, sempre nos fortalecendo, sustentando, aguardando o nosso insight, o nosso despertar, e Ele está amparando. E não é porque que o Pai está junto que o filho não tropeça. Não é porque que o Pai está junto que o filho não cai, não rala. Nós vamos ter as dores, vamos ter as dificuldades. Mas a partir do momento que a gente esquece que nós temos esse Pai, que nós estamos sozinhos, tudo se torna muito mais difícil. Tem até uma historinha que diz que um pai chega ao filho e fala: filho, remove essa pedra. E o filho fica, a pedra era pesada, e ele tenta e arranja recursos para tirar a pedra, e tenta. Depois de tentar, ele fala assim: pai, desisto, essa pedra não sai do lugar, é impossível. E o pai fala: mas você não tentou de tudo. Não, eu tentei, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. E o pai fala: não, meu filho, você não tentou tudo. Não, pai, eu já tentei. Aí o pai fala: então como você tentou? Porque eu estava aqui o tempo todo e eu não vi você pedir ajuda. Por que você não pediu a minha ajuda? Então, acredito que essa mensagem em si, tão rica, ela traz ainda outras mensagens para a gente, como essa, o nosso poder de buscar, de lembrar que estamos amparados. Ah, mas eu não consigo. Não precisa ter fórmula. Precisa buscar no nosso íntimo. E quando a gente percebe quantas vezes no mundo espiritual, quantos irmãos que já desencarnaram estão travados ainda por causa desse orgulho, por causa do egoísmo, parado em alguma pedra. Ai, que alguém fez isso para mim, que eu não aceito isso. Ao invés de aceitar que cada um de nós temos o livre-arbítrio, cada um de nós podemos fazer o que quisermos, mas todos nós sabemos o que é certo. Nós temos esse direito de escolher qual caminho percorrer. E as dores que acontecerão, os traumas, às vezes o peso, o remorso que a gente vai carregar, isso vai prejudicar a nós mesmos. E às vezes a gente fala: ah, mas aquela pessoa errou tanto. Mas vale a pena sempre lembrar que Deus, Ele não ama o pecado.
Ele ama o filho dele, indiferente o que fez. E não é à toa que nós vemos várias mães nas portas das prisões, porque elas estão lá por causa dos filhos dela. Mas meu filho errou, mas é um filho. E se nós que somos maus, Jesus fala isso, nós não damos uma pedra ao filho que pede pão, quem dirá Deus? Então, a mensagem que eu trouxe para compartilhar era essa. Desejo do fundo do coração que possamos sempre pensar com carinho, porque Emmanuel ainda nos fala assim, lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se é o pródigo ou o mais velho. Ele continua, mas atrevemos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possui a bênção do remorso ao seu favor. Então, na parábola nós temos 2 filhos, 3 comportamentos. O comportamento do que vai, do que muda e o que estava ali, sempre na mesma. E em qual momento eu estou? Qual filho eu sou hoje? Ou melhor, qual filho eu estou sendo agora? Porque muitas vezes nós estamos nesse, hoje eu sou o filho pródigo, agora eu sou o filho mais velho. Em qual momento eu estou? Indiferente em qual momento estou, eu sou filha deste Pai que me ama, que nos ama, e Ele nos espera pacientemente o nosso cair em si. Obrigado a todos pela paciência. Boa noite. Eu vou pedir licença, Thaís. Tem um poema que, se você permitir, eu vou ler ele e encerro com a prece. O poema é de José Soares Cardoso. Onde está Deus? Perguntou o cientista. Ninguém o viu jamais? Quem é ele? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé? O pensador dirá sensatamente. Não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros, ao olhar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, encontro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos emana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Assim, rogamos a Deus a espiritualidade amiga, que jamais nos desampare, que não desista de nós e que nos fortaleça dando resignação, coragem e humildade para vencermos as nossas imperfeições. Que assim seja.